Um homem dormia nas ruas com seu cachorro. Tudo que ele tinha era aquele cão e esperança perdida. Mas um dia, uma menina de 8 anos ofereceu um simples sanduíche. Ninguém imaginava que esse gesto mudaria para sempre a vida de centenas de pessoas, e você não vai acreditar no que aconteceu depois. Esta é a história real de Marcos, Sofia e Bolota. Uma história de redenção, compaixão e como um único ato de humanidade pode transformar o mundo. Se você está assistindo isso, saiba que você também tem o poder de iniciar uma reação em cadeia de transformação. Antes de você descobrir como tudo mudou, eu preciso fazer uma pergunta. De qual cidade você está nos assistindo agora? Deixa aí nos comentários. E se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal para receber histórias que transformam vidas. Somos uma comunidade de pessoas que acreditam que gestos simples podem mudar tudo. Clica em se inscrever agora e faça parte dessa jornada. Vamos lá! O amanhecer chegava cinzento sobre a cidade, trazendo consigo o frio que atravessava as camadas de roupa rasgada que Marcos vestia. Aos 53 anos, ele havia perdido a conta de quantas noites havia passado no mesmo banco de madeira perto da estação ferroviária. Seu corpo, enrugado pelo tempo e pela dureza das ruas, seguia uma rotina que se repetia todos os dias: acordar antes dos amanheceres mais frios, contar as moedas que havia juntado durante o dia anterior, procurar algo para comer nos lixos dos restaurantes próximos. Mas diferentemente de muitos sem-abrigo que conhecera ao longo dos anos, Marcos não estava completamente sozinho. 3 anos atrás, um filhote de rua havia aparecido em sua vida como um presente inesperado do universo. O cão, que Marcos nomeou de Bolota por causa da cor castanha escura, tornou-se seu melhor companheiro, sua razão de acordar todas as manhãs. A relação entre eles era silenciosa mas profunda, um entendimento mútuo que só quem havia experimentado o abandono poderia compreender. Naquela manhã específica de terça-feira, Marcos despertou com Bolota deitado sobre seu peito, o calor do pequeno cão sendo a única coisa que o mantinha aquecido. A cidade começava a acordar ao redor deles. Táxis amarelos passavam rapidamente, pessoas apressadas em seus casacos de inverno evitavam olhar para o banco onde dormiam, como se a miséria fosse contagiosa. Marcos sussurrou para o cão, riscando suas orelhas sedosas, lembrando-se de tempos melhores, quando ele tinha uma casa, um emprego, uma vida que fazia sentido. Tudo mudará quando a fábrica onde trabalhava fechou, quando sua esposa o deixou, quando descobriu que a bebida era uma forma mais fácil de lidar com o sofrimento do que enfrentá-lo. Mas naquela manhã, enquanto Bolota abria seus olhos marrons e o fitava com aquela expressão de amor incondicional, Marcos sentiu uma centelha de esperança. O cão nunca o julgara, nunca o abandonara, nunca o pedirá nada além de estar presente. Era um amor puro, cristalino, exatamente o tipo de amor que Marcos havia perdido aprender a oferecer após tantos anos vivendo como se fosse invisível. Naquele dia, as ruas pareciam mais vazias que o usual. Talvez porque era cedo demais, ou talvez porque Marcos havia começado a notar apenas as coisas que importavam verdadeiramente. Ele percebeu como os pombos se comportavam como ele e Bolota, pequenos, marginalizados, aprendendo a sobreviver das migalhas que os humanos deixavam cair. Marcos havia se tornado um pombo humano, pensou tristemente. Mas Bolota, ao lamber sua face cansada, parecia dizer que mesmo um pombo merecia amor. Aquele dia em particular começara como qualquer outro, com Marcos e Bolota procurando comida e abrigo. Mas por volta do meio da tarde, quando o céu começava a ficar nublado, indicando que a chuva logo chegaria, algo diferente aconteceu. Uma menina, não poderia ter mais de 7 ou 8 anos, parou na frente do banco onde Marcos e Bolota descansavam. Ela usava um uniforme de escola, tinha as tranças presas com fitas coloridas e carregava uma mochila rosa brilhante. O que chamou a atenção de Marcos foi o fato de que ela havia parado sozinha, sem adultos, apenas olhando fixamente para Bolota. A maioria das crianças que passava por ali receberia uma puxada rápida dos pais, uma instrução sussurrada para não aproximar-se. Mas essa menina tinha um olhar diferente, um olhar que Marcos reconhecia porque ele mesmo possuía esse olhar, o olhar de alguém que compreende solidão. Por longos minutos, menina e cão se observaram mutuamente. Bolota, que era normalmente tímido com estranhos, levantou lentamente e aproximou-se da criança, sua cauda movimentando-se com cautela. Marcos intervinha frequentemente, preocupado que alguém pudesse reclamar ou que pudesse haver algum problema, mas algo nele sussurrava para deixar aquilo acontecer. A menina estendeu lentamente a mão e Bolota lambeu seus dedos pequenos, e Marcos viu algo que fez seu coração apertar.
lágrimas correndo silenciosamente pelas bochechas da criança. Quando ela finalmente começou a falar, sua voz era pequena e frágil, explicando que ela também havia percebido Bolota como alguém que entendia solidão, porque ela também se sentia sozinha, mesmo dentro de sua casa, mesmo cercada por pessoas. Seus pais discutiam constantemente, seu pai bebia todas as noites, sua mãe chorava sozinha na cozinha. Aquele banco, naquele momento, havia se tornado um lugar onde duas almas feridas encontravam consolo. Sofia era seu nome, e ela havia passado por aquele caminho muitas vezes antes, mas nunca havia parado até naquele dia. Ela explicou que havia algo nos olhos de Bolota que a fez simplesmente parar, como se o cão estivesse chamando por ela. Marcos compreendeu imediatamente que Sofia era uma criança velha, uma criança que havia crescido muito rápido devido às circunstâncias de sua vida familiar. Depois de conversar com Bolota por alguns minutos, Sofia fez algo que começaria a mudar tudo para Marcos. Ela abriu sua mochila rosa e tirou uma caixa de suco e um sanduíche ainda em sua embalagem de papel alumínio. O sanduíche estava intacto, aparentemente levado de casa aquela manhã. Sem dizer uma palavra, a menina ofereceu o sanduíche para Marcos, e em seguida, despejou um pouco de água da sua garrafa em uma tampa de plástico que serviu de tigela para Bolota. Era um gesto simples, realizado com a pureza que apenas uma criança pode oferecer, sem condescendência, sem medo, apenas com empatia genuína. Marcos sentiu as lágrimas queimarem seus olhos enquanto aceitava o alimento, e pela primeira vez em muitos anos, alguém havia olhado para ele não como um problema, não como algo a ser evitado, mas simplesmente como um ser humano que tinha fome. A menina presenteou-o também com um chocolate pequeno que havia em sua mochila, explicando que era seu favorito mas que queria que ele soubesse que alguém se importava. Quando os olhos daquela criança se fixaram nos seus, Marcos viu neles toda a humanidade que ele havia pensado estar perdida no mundo moderno. Ela se chamava Sofia, estudava na escola estadual ao lado da estação, e vinha naquele caminho todos os dias voltando para casa. A partir daquele dia, ela passaria a conversar com Marcos e Bolota, brincando com o cão enquanto perguntava sobre a vida do homem, compartilhando os problemas que enfrentava na escola, os medos que a assustavam à noite. Mas mais importante que qualquer conversa era o fato de que Sofia havia visto em Marcos uma pessoa digna de atenção, de cuidado, de consideração. Era como se aquele gesto simples, aquele sanduíche e aquele copo de água em uma tampa de plástico, houvessem iniciado uma reação em cadeia que se espalharia muito além daquele banco de madeira sujo. Marcos voltou a chorar naquela noite, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de desespero, mas lágrimas de gratidão por existir, por ter sido visto, por ter importado a alguém. Nos dias que se seguiram, Sofia passou a visitar Marcos e Bolota com mais frequência. Ela trouxe consigo materiais de limpeza que encontrou em casa e ajudou Marcos a cuidar melhor do banco onde dormia. Trouxe cobertores extras durante uma noite particularmente fria, roubados silenciosamente da casa de sua avó para que pudessem ficar aquecidos. A mãe de Sofia começou a notar as roupas limpas de sua filha ficando sujas rapidamente. Questionava por que ela passava tanto tempo na estação, mas Sofia nunca revelou completamente. Apenas dizia que havia feito um novo amigo, e que esse amigo precisava de ajuda. O pai de Sofia, ainda que frequentemente sob o efeito do álcool, observou sua filha de um ângulo diferente durante essas semanas. Via sua dedicação, sua compaixão, sua determinação em fazer a diferença. Havia algo naquela criança que o tocava, que o remordia, que o fazia questionar as escolhas que havia feito em sua vida. Ele via sua própria miséria refletida nos olhos de sua filha, e isso era insuportável. Os outros sem-abrigo que frequentavam a estação começaram a notar a mudança. Marcos, que havia sido praticamente invisível por tantos anos, começava a ser visto. A história de Sofia e Marcos espalhava-se silenciosamente entre os marginalizados, entre aqueles que conheciam a invisibilidade por experiência própria. Outros começaram a oferecer pequenos gestos a Marcos. Um homem que coletava garrafas oferecia água fresca, uma mulher que pedia dinheiro compartilhava pão quando recebia. Era como se aquele gesto simples de Sofia tivesse despertado em todos uma lembrança adormecida de compaixão. Os comerciantes da região, que antes o enxotavam quando se aproximava demais das lojas, começaram a tolerar sua presença, e alguns até deixavam restos de comida em caixas específicas, sabendo que ele passaria por ali. Marcos descobriu que nunca havia estado verdadeiramente sozinho, apenas invisível, e que era preciso apenas de um olhar, de um gesto, para se tornar visível novamente. A transformação começava não em seu corpo ou em suas circunstâncias externas, mas em seu espírito, em sua percepção de si mesmo.
Cerca de 2 meses após o encontro com Sofia, um homem bem vestido desceu do carro preto que havia parado próximo à estação. Seu nome era Roberto, era empresário de sucesso, proprietário de uma grande rede de hotéis na cidade, e tinha um rosto que revelava dureza e preocupação excessiva. Roberto vinha passando por depressão há alguns anos, resultado do vazio que a riqueza material não conseguia preencher. Ele estava naquele dia na estação porque havia recebido uma ligação do seu psicólogo, que insistia que ele visitasse lugares onde pudesse testemunhar a realidade de outras pessoas, onde pudesse recuperar empatia. Roberto estava relutante, achando a sugestão absurda, até que avistou Bolota brincando com Sofia enquanto Marcos observava ao seu lado, e mesmo de longe, conseguiu observar o amor genuíno que havia em cada gesto, em cada olhar compartilhado. Roberto aproximou-se lentamente, quase como se estivesse em transe. Ele havia passado os últimos 10 anos construindo impérios comerciais, aumentando contas bancárias, mas havia perdido completamente a capacidade de conectar-se genuinamente com outras pessoas. Ver Sofia oferecendo amor a um homem sem abrigo, ver Bolota trazendo alegria apesar das circunstâncias adversas, e ver Marcos recebendo aquele amor como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, tocou algo profundo em Roberto. Sofia, que havia desenvolvido uma capacidade de ler pessoas, ofereceu-lhe o mesmo gesto que havia oferecido a Marcos meses atrás. Ela perguntou se ele estava bem, se tinha onde dormir, se tinha o que comer. O contraste entre as preocupações da criança e seu próprio mundo de luxo atingiu Roberto profundamente. Ele sentou-se no banco com Marcos, enquanto Sofia relatava a história dele, e por horas, conversaram. Roberto ouviu sobre como Marcos havia perdido tudo, sobre como a bebida havia sido tanto escape quanto prisão, sobre como viver nas ruas havia lhe ensinado mais sobre humanidade do que todos os cursos de negócios que havia frequentado. Ele ouviu sobre o amor de Bolota, sobre a compaixão de Sofia, sobre como um gesto simples havia reacendido uma centelha de esperança que havia estado apagada por tanto tempo. Roberto, por sua vez, contou sobre sua solidão apesar da riqueza, sobre seus filhos que o evitavam, sobre sua mulher que o havia deixado porque não conseguia alcançar seu coração distante. Ele falou sobre como havia acumulado coisas em vez de significado, como havia construído impérios em vez de relacionamentos, como havia vivido uma vida que parecia bem-sucedida para os outros mas que era completamente vazia por dentro. Conforme a noite caía, Roberto fez uma pergunta que seria pivotal: como você mantém a esperança? Marcos respondeu simplesmente apontando para Bolota e para Sofia. Quando você ama alguém, você encontra uma razão para continuar. Quando alguém te ama, você encontra uma razão para melhorar. Roberto percebeu naquele momento que havia passado toda sua vida fugindo dessa verdade. Havia criado estruturas complexas de negócios para não pensar nela, havia comprado coisas para distrair-se dela, havia trabalhado obsessivamente para evitá-la. Mas aquele homem, que havia perdido tudo que Roberto achava que importava, havia descoberto a única coisa que realmente importava: conexão, amor, propósito. Quando Roberto finalmente se levantou para partir naquela noite, ele era uma pessoa diferente, embora ainda não soubesse completamente como isso se manifestaria. Nos dias seguintes, Roberto não conseguia parar de pensar em Marcos, Sofia e Bolota. Ele visitou o banco várias vezes, conversando mais longamente cada vez. Começou a trazer lanches, cobertores, e oferecia dinheiro que Marcos inicialmente recusava. Roberto compreendeu que Marcos não queria caridade, queria respeito, queria ser visto como alguém capaz de melhorar sua situação com ajuda genuína, não como um objeto de pena. Assim, quando Roberto finalmente fez sua proposta, ele a formulou com cuidado. Ele havia decidido converter um de seus hotéis em um abrigo de qualidade para pessoas em situação de rua, com programas de reabilitação, oportunidades de emprego e, mais importante, dignidade. Ele procurava por um gerente que pudesse entender verdadeiramente as necessidades e os desafios do sem-abrigo, alguém que pudesse conectar-se autenticamente com eles. Ele oferecia a Marcos não apenas uma casa, mas um propósito, uma chance de se redimir e de ajudar outros a encontrarem a redenção também. Marcos, inicialmente cético, questionou por que Roberto confiaria em um homem sem abrigo, um homem que havia desperdiçado sua vida na bebida. Roberto respondeu com os olhos marejados: porque você não desperdiçou sua vida, você apenas perdeu o caminho por um tempo. E agora você encontrou. Eu vejo isso em você. Além disso, se você não consegue ser quem você é agora, quem mais poderia compreender as pessoas que virão aqui? A proposta foi aceita. Não porque Marcos acreditasse completamente em si mesmo,
mas porque acreditava que tinha a responsabilidade de tentar. Se Sofia havia visto algo nele digno de um sanduíche e um copo de água, talvez ele pudesse honrar aquela visão tentando fazer a diferença para outros. Os primeiros meses foram desafiadores para Marcos. Ele precisou passar por desintoxicação séria, frequentar sessões de terapia, aprender novamente a estruturar seus dias sem o conforto entorpecente do álcool. As noites eram as piores, quando os velhos hábitos sussurravam em seus ouvidos, quando a dor de anos de isolamento retornava em ondas avassaladoras. Mas Roberto estava lá a cada passo, não como um salvador benevolente, mas como alguém que estava caminhando seu próprio caminho de recuperação emocional. Eles se reuniam para sessões de terapia compartilhadas, onde descobriram que suas doenças eram diferentes mas conectadas. Ambos haviam fugido de suas emoções, ambos haviam se isolado do mundo, ambos estavam tentando reclamar suas humanidades. E Bolota, naturalmente, mudou-se com Marcos para o apartamento pequeno que havia recebido nos primeiros meses, o cão pequeno tornando-se testemunha e catalisador dessa transformação. Sofia visitava regularmente, trazendo desenhos que fazia na escola, contando histórias de seu dia. Havia algo profundamente curativo em manter aquela conexão, em honrar o gesto que havia começado tudo. O pai de Sofia, observando a dedicação da filha e a transformação de Marcos, começou seu próprio processo de recuperação, procurando ajuda para seu vício em álcool. Uma criança havia iniciado uma reação em cadeia de transformações que se espalhava como ondulações em um lago. O apartamento de Marcos, que havia começado vazio e frio, começava a ganhar vida. Fotos na parede, plantas na janela, um lugar que sentia menos como um alojamento e mais como um lar. 6 meses depois, o primeiro abrigo transformado por Roberto e gerenciado por Marcos abriu suas portas. O local não era um prédio cinzento e deprimente como muitos imaginavam. Era um espaço com cores nas paredes, com funcionários treinados para compreender trauma, com cozinha que oferecia refeições nutritivas e deliciosas, com programas de educação, com grupos de terapia que funcionavam durante a semana. Marcos havia contratado 2 do sem-abrigo que havia conhecido durante seus anos nas ruas, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho com dignidade. A história de Marcos havia sido compartilhada com os residentes do abrigo, criando um senso de esperança, de que transformação era possível, de que uma vida nas ruas não definia um destino permanente. No primeiro mês, mais de 30 pessoas encontraram refúgio no local, com cerca de 20 conseguindo empregos em 6 meses através dos programas de colocação que Marcos havia estabelecido. O trabalho de Marcos não era fácil. Ele lidava com traumas profundos, com dependências químicas complexas, com pessoas que haviam vivido tão longe da esperança que custava aprender a reconhecê-la novamente. Mas ele compreende cada pessoa no abrigo porque ele havia sido cada uma delas. Quando alguém recaía, Marcos não julgava, ajudava. Quando alguém questionava se merecia uma segunda chance, Marcos compartilhava sua própria história, mostrando que não apenas merecia, como a chance já havia começado. Bolota, agora um cão velho com pelos grisalhos, havia se tornado uma espécie de mascote oficial do abrigo, oferecendo conforto silencioso para os residentes mais feridos. Sofia continuava visitando, agora com 16 anos, trabalhando no abrigo nos finais de semana, ajudando na cozinha e com atividades recreativas. O pai de Sofia havia se mantido sóbrio por quase um ano, e frequentemente voluntariava no abrigo, ajudando na manutenção e reparos. A história de Marcos e do abrigo começou a circular pela mídia local. Jornalistas visitaram o local, entrevistaram os residentes, e produziram reportagens que tocavam o coração de espectadores. O que começara como um gesto simples de uma criança havia se transformado em um movimento de mudança social. Outras pessoas ricas como Roberto, inspiradas pela história, começaram a oferecer recursos para expandir o programa. Roberto não reivindicava crédito excessivo, em vez disso, colocava Marcos como o rosto do projeto, sabendo que a verdadeira autoridade para contar aquela história vinha de alguém que havia vivido nas ruas. Universidades começaram a se interessar pelo programa, enviando estudantes de assistência social para aprender como praticar reabilitação real. O governo da cidade, vendo o sucesso do modelo, começou a financiar a expansão de programas similares em outras regiões. Dentro de 2 anos, existiam 5 abrigos operacionais na cidade, todos seguindo o modelo que Marcos havia desenvolvido. Cada um tinha seu próprio gerente, escolhido entre aqueles que haviam passado pelo programa original e demonstrado capacidade e dedicação. Era uma forma de garantir a autenticidade, de certificar que cada abrigo mantinha o coração e a alma que Marcos havia colocado no primeiro.
As estatísticas começavam a aparecer. 68% dos participantes conseguindo emprego estável, 72% encontrando moradia própria dentro de um ano, 85% mantendo-se longe de substâncias. Mas para Marcos, os números nunca foram o que importava. Importavam os rostos, as histórias, as vidas transformadas. Para Roberto, a jornada havia sido igualmente transformadora. Conforme meses se transformavam em anos, ele começava a reconstruir seus relacionamentos familiares. Seus filhos, intrigados pela transformação de seu pai, começaram a se envolver com o projeto do abrigo. Sua filha mais velha, que era advogada, começou a oferecer assistência legal gratuita para os residentes que lutavam com questões legais relacionadas à recuperação de documentos e reintegração legal. Seu filho mais jovem, que trabalhava em tecnologia, desenvolveu um aplicativo que ajudava a conectar empregadores com candidatos que haviam passado pelo programa de reabilitação, eliminando preconceitos iniciais ao permitir que as competências falassem primeiro. Sua ex-mulher, impressionada com a mudança genuína em Roberto e comovida pelo trabalho que ele estava fazendo, permitiu um novo relacionamento, não romanticamente, mas como parceiros em propósito compartilhado. Roberto descobriu que a riqueza verdadeira não vinha de contas bancárias, mas da riqueza de propósito, de impacto, de relacionamentos significativos. Ele havia deixado a liderança do seu império hoteleiro para profissionais de confiança, mantendo um papel de presidência que lhe permitia focar no que realmente importava. Seu contador havia protestado sobre a quantidade de dinheiro sendo investida em caridade, mas Roberto explicava pacientemente que era o investimento mais inteligente que havia feito em sua vida. Cada pessoa que passava pelo programa do abrigo e conseguia se reintegrar à sociedade era uma vida que deixava de custar recursos ao sistema público e começava a contribuir para a economia. Mas além dos números, Roberto havia descoberto o que significa deixar um legado que importa, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Durante uma cerimônia de premiação onde Marcos e Roberto recebiam reconhecimento por suas contribuições à sociedade, Marcos foi convidado a fazer um discurso. Ele olhou para a plateia, para Sofia ao lado dele agora com 22 anos, para Roberto sentado na primeira fila, para os rostos dos residentes do abrigo que havia conseguido permissão para participar, e começou a falar sobre o que havia aprendido. Ele explicou como um gesto simples, um ato de humanidade de uma criança, havia alterado a trajetória de sua vida. Mas mais importante, ele explicou como aquele gesto havia demonstrado uma verdade fundamental, que humanidade não é algo que se perde permanentemente, apenas algo que se torna adormecido. Que compaixão não é uma fraqueza em um mundo competitivo, mas a força mais revolucionária que existe. Marcos descreveu como havia passado anos acreditando que era invisível, que ninguém se importava, que seu valor havia sido completamente perdido. Mas Sofia havia lhe mostrado que bastava uma pessoa, apenas uma, reconhecer sua humanidade para que ele pudesse começar a reclamar sua própria humanidade. E isso não era apenas sua história, ele enfatizou, era a história de cada pessoa no abrigo. Cada uma havia esperado por um gesto, por um momento em que alguém visse além de seus fracassos e reconhecesse quem eles realmente eram. Roberto havia sido esse catalisador para muitos, mas Sofia havia sido o primeiro. Marcos terminou seu discurso dizendo, um sanduíche e um copo de água. Tudo o que é necessário às vezes é alguém que veja você, realmente veja você, como um ser humano que merece estar aqui. A multidão que havia viajado longas distâncias para escutar estava em lágrimas, reconhecendo em sua própria vida os momentos quando alguém havia feito diferença. 5 anos após aquele encontro inicial no banco perto da estação ferroviária, Sofia formou-se em assistência social e psicologia comunitária. Sua dissertação final foi sobre o poder transformador da empatia precoce em crianças e como pequenos gestos de compaixão podem iniciar movimentos sociais muito maiores. Ela dedicou seu trabalho a Marcos, a seu pai e a Bolota, reconhecendo que eles haviam sido seus verdadeiros professores. Sofia agora trabalhava na divisão de programas comunitários do abrigo, desenvolvendo currículos de integração social que eram exportados para instituições em todo o país. Ela havia recusado várias ofertas de emprego em universidades prestigiosas, preferindo continuar trabalhando diretamente com as populações que o programa atendia. Seu comprometimento era profundo e pessoal. Ela entendia que havia duas Sofias, a Sofia que havia oferecido um sanduíche a um homem nas ruas, e a Sofia adulta que havia descoberto sua vocação através daquele ato. A transição entre elas não havia sido linear. Havia momentos de dúvida, quando questionava se suas habilidades eram suficientes, quando se frustrava com a lentidão da mudança institucional. Mas ela continuava voltando para a história,
para o banco perto da estação ferroviária, para lembrar-se de que grandes mudanças começam pequenas. Seu pai, completamente sóbrio por 5 anos, havia se tornado seu maior apoiador e agora trabalhava como educador em programas de prevenção de abuso de álcool em escolas. Bolota, o pequeno cão que havia começado tudo, havia se tornado uma lenda. Agora com 13 anos, o cão ainda vinha para o abrigo várias vezes por semana, movendo-se lentamente mas sempre trazendo a mesma alegria nos olhos. Documentaristas haviam feito um filme sobre a história de Marcos e Bolota, e a cena do cão reconhecendo Marcos após a primeira semana de reabilitação havia se tornado viral na internet, tocando milhões de pessoas ao redor do mundo. Escolas usavam Bolota como exemplo de amor incondicional em aulas de valores e ética. Mas para Marcos, Bolota era simplesmente seu melhor amigo, seu primeiro redentor, a criatura que nunca havia duvidado dele. Quando Bolota finalmente faleceu, aos 14 anos, mais de 1000 pessoas deixaram flores e mensagens na frente do abrigo. Havia cartas de pessoas que haviam passado pelo programa, de crianças que aprenderam sobre empatia através da história de Bolota, de pesquisadores que estudavam o impacto dos animais em processos de reabilitação. Marcos organizou um memorial onde lembrou de cada momento com o cão, especialmente daqueles primeiros anos nas ruas, quando Bolota era sua única razão de continuar vivo. Bolota me salvou, Marcos disse para a multidão reunida, não porque fez algo especial, mas porque simplesmente estava lá, me amando dia após dia, independentemente de quem eu era ou do que havia feito. O legado de Bolota, porém, estava apenas começando, pois Roberto financiou a criação de um programa de terapia animal nos abrigos, baseado no modelo de como Bolota havia funcionado como catalisador para cicatrizes emocionais. 10 anos após o encontro inicial entre Marcos e Sofia, a história havia atravessado fronteiras. Documentários internacionais foram produzidos, TED Talks foram apresentadas, e o modelo do abrigo de Marcos começou a ser implementado em países da América Latina, Europa e Ásia. O que havia começado como um gesto simples de uma criança se transformou em um movimento internacional de mudança social. Organizações de direitos humanos citavam o trabalho de Marcos como um exemplo de abordagem humanizada e eficaz para lidar com pessoas em situação de rua. Universidades convidavam Marcos para lecionar, embora ele frequentemente levasse estudantes diretamente para os abrigos, insistindo que a verdadeira educação era ouvir as histórias daqueles que haviam vivido a experiência. Roberto, agora na casa dos 60 anos, havia estabelecido uma fundação em seu nome dedicada a expandir o modelo de abrigos humanizados em toda a região. Sua herança não era mais medida em hotéis construídos, mas em vidas transformadas. Seus filhos haviam assumido papéis de liderança na fundação, e seus netos cresciam sabendo que o significado verdadeiro de sucesso era contribuir para o bem comum. Marcos havia recebido várias condecorações de governos e organizações internacionais, mas o prêmio que mais o tocará havia sido uma placa simples em uma escola que havia sido nomeada em sua honra, Escola Marcos e Sofia, onde a compaixão muda tudo. Hoje, 20 anos após aquele encontro inicial perto da estação ferroviária, Marcos e Sofia continuam suas vidas transformadas mas não esquecidas de onde vieram. Marcos, agora com 73 anos mas parecendo significativamente mais jovem e vivo do que quando dormia nas ruas, continua como diretor de programas dos abrigos que agora cobrem toda a metrópole. Sofia, aos 35 anos, é uma das líderes pensadores mundiais em assistência social comunitária, frequentemente consultada por organizações internacionais. Mas o que realmente importa não é suas posições ou títulos, mas o fato de que ambos permanecem fundamentalmente conectados àquele momento inicial, aquele banco de madeira onde tudo começou, ao sanduíche que mudou tudo. O abrigo principal, que antes era apenas um hotel reconvertido, agora é um centro de referência que atende mais de 200 pessoas simultaneamente, com programas que se estendem desde desintoxicação imediata até oportunidades de educação superior. Há um hall de entrada onde uma placa grande conta a história. Este lugar existe porque uma criança ofereceu um sanduíche a um homem que dormia nas ruas com seu cão. Este lugar existe porque alguém viu a humanidade onde outros viram invisibilidade. Este lugar existe porque acreditamos que ninguém está além da redenção. E todos os dias, crianças visitam esse hall, leem essa história, e começam a compreender desde muito jovem que atos de compaixão importam, que gestos simples têm o poder de transformar mundos. A história continua também através das gerações que nunca conhecerão Marcos ou Sofia pessoalmente. Os filhos e filhas dos que passaram pelo programa crescem em estabilidade, em segurança, em ambientes onde a compaixão é valorizada. Eles, por sua vez, começam seus próprios projetos comunitários,
seus próprios gestos de humanidade. O que começou com um sanduíche se tornou uma filosofia, uma forma de ver o mundo, uma compreensão de que cada pessoa é digna de amor e oportunidade. Universidades oferecem cursos chamados o Modelo Marcos que estudam como um homem que havia perdido tudo conseguiu mudar a cultura inteira de como uma sociedade aborda seus membros mais vulneráveis. Marcos frequentemente visita a estação ferroviária, o lugar onde tudo começou. Ele se senta no banco, ou perto dele, e observa. Às vezes Sofia o acompanha. Às vezes eles vêm com jornalistas ou pesquisadores que querem entender a história. Mas frequentemente, ele vem sozinho, para lembrar-se. Para lembrar-se de como era estar invisível, de como foi ganhar visibilidade através do olhar de uma criança, de como foi aprender que a vida pode mudar com um gesto. Ele observa as pessoas passando, os sem-abrigo que descansam nos bancos, os comerciantes que agora, graças aos programas implementados, veem os marginalizados com um pouco mais de compaixão. E ele pensa sobre como tudo mudou, não através de grandes políticas ou milhões gastos, embora isso tivesse ajudado, mas através de um momento humano simples entre uma criança e um homem que dormia nas ruas com seu cão. Nessas visitas, Marcos frequentemente para conversar com as pessoas que ainda dormem nos bancos. Ele oferece mais do que comida ou dinheiro, ele oferece testemunho. Ele senta ao lado deles e compartilha sua história, não como um homem bem-sucedido falando para alguém menos afortunado, mas como alguém que compreende a profundidade daquele isolamento. Há um banco específico onde Marcos frequentemente fica, apenas alguns metros do banco original onde dormia com Bolota. Uma placa discreta marca o local. Aqui começou uma transformação. Jovens voluntários, inspirados pela história, deixam garrafas de água, alimentos e cobertores naquele banco, continuando o gesto inicial de Sofia. Marcos imagina que se tivesse visto aqueles recursos anos atrás, quando ainda estava nos piores dias, teria compreendido que o universo ainda se importava com ele. Uma mulher que agora trabalha no abrigo como coordenadora de programas de educação foi encontrada dormindo perto daquela estação há 5 anos. Ela havia perdido seu emprego, sua casa, sua custódia de seus filhos. Quando Marcos a encontrou, ela estava nas piores profundezas do desespero. Ele a apresentou ao programa, e hoje ela não apenas trabalha no abrigo, mas também é mãe de novo, tendo recuperado a custódia compartilhada de seus filhos. Quando Marcos perguntou o que havia mudado tudo para ela apontou não para os programas ou para ajuda material, mas para o momento em que Marcos se sentou ao seu lado e disse: "Eu fui você. E se eu consegui sair, você também consegue." Isso era o que Marcos havia aprendido, que as palavras importam menos que a presença, que a compaixão comunicada através de alguém que realmente compreende é mais poderosa que qualquer discurso. Talvez o aspecto mais profundo do legado seja mais simples. Em toda cidade, em toda região, em todo o mundo onde a história foi compartilhada, há pessoas que começaram a ver pessoas em situação de rua de forma diferente. Não como problemas, não como fardos para a sociedade, mas como seres humanos que merecem ser vistos, merecem cuidado, merecem uma chance. E às vezes, alguém para. Apenas para conversar, para oferecer água, para reconhecer humanidade. E em cada um desses momentos, o gesto simples de Sofia ecoava através do tempo, tocando vidas, criando novas possibilidades, mudando trajetórias. Há um movimento não formal mas poderoso que cresceu ao redor dos abrigos, pessoas que voluntariamente oferecem pequenos gestos, que reconhecem humanidade onde ela é mais invisível, que escolhem compaixão em momentos quando poderiam escolher indiferença. Uma escola de ensino médio adoptou o programa como parte de seu currículo de cidadania. Alunos do 8º ano vêm passar uma tarde no abrigo, não como observadores, mas como participantes. Eles ajudam a preparar refeições, conversam com os residentes e, mais importante, aprendem que a pobreza extrema não é uma falha moral, mas uma série de circunstâncias que poderiam acontecer com qualquer um. Muitos desses alunos começam seus próprios projetos de assistência comunitária, criando uma geração que cresceu compreendendo que compaixão não é sentimentalismo, mas ação. Um desses alunos, agora com 22 anos, abriu uma pequena organização que oferece treinamento profissional em jardinagem para pessoas em situação de rua, combinando emprego com terapia através da natureza. Conforme Marcos envelhece, ele pensa cada vez mais em legado, em o que deixará para trás. Mas ele compreende agora que o legado verdadeiro não é medido em edifícios ou programas, embora esses sejam importantes. O legado verdadeiro é medido em mudanças de coração, em momentos em que alguém decide ver outro ser humano com compaixão em vez de desprezo,
em momentos em que alguém oferece um sanduíche e muda uma vida. Isso é o que Marcos deixará para trás. E Sofia, ao continuar seu trabalho, ao treinar a próxima geração de assistentes sociais, ao insistir que empatia é o fundamento de qualquer trabalho significativo, também está deixando esse legado para frente. Frequentemente, quando alguém pergunta para Sofia qual é sua maior conquista, ela não fala sobre prêmios ou publicações, mas sobre um feedback que recebeu de um ex-residente do abrigo que agora trabalha como terapeuta. Você me ensinou que meu passado não define meu futuro, que alguém acreditava em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. A história não termina. Não poderia terminar porque a história do ser humano, a história da compaixão e da redenção, continua enquanto houver pessoas escolhendo ver umas às outras. Continua enquanto houver crianças oferecendo sanduíches a pessoas nas ruas. Continua enquanto houver pessoas ricas escolhendo transformar sua riqueza em significado. Continua porque uma vez que você vê como um gesto simples pode mudar tudo, é impossível desver. É impossível voltar à indiferença. Marcos e Sofia sabem disso. Eles vivem isso todos os dias. E eles sabem que há um menino em algum lugar que em breve oferecerá um copo de água a alguém que precisa, e esse menino não sabe que está começando sua própria jornada de transformação, sua própria história de mudança. Porque isso é o que gestos simples de humanidade fazem. Eles criam ondulações que se estendem infinitamente, tocando vidas de formas que o ofertante nunca poderia ter imaginado. Marcos pensa frequentemente sobre essa metáfora da ondulação. Quando Sofia ofereceu um sanduíche, ela criou uma onda. Essa onda atingiu Marcos e o transformou, e Marcos criou novas ondas ao transformar seu próprio sofrimento em propósito. Roberto, ao testemunhar essa onda, criou sua própria onda através de recursos e oportunidades. E cada pessoa que passou pelo programa criou suas próprias ondas, algumas pequenas, algumas grandes, mas todas contribuindo para um oceano de compaixão que continua crescendo. No final das contas, a história de Marcos e Sofia não é sobre heroísmo extraordinário. Não é sobre pessoas fazendo coisas impossíveis. É sobre pessoas fazendo coisas possíveis, coisas simples, coisas que qualquer um de nós poderia fazer em qualquer dia. É sobre uma criança que parou para oferecer comida. É sobre um homem que decidiu aceitar ajuda e depois usá-la para ajudar outros. É sobre um empresário que reconheceu que seu sucesso financeiro era vazio sem propósito. É sobre um cão que amava incondicionalmente. Essas não são histórias de super-heróis, são histórias de humanidade ordinária despertando para seu próprio poder. E se a história de Marcos e Sofia nos ensina algo, é que cada um de nós tem o poder de iniciar um ciclo de transformação. Cada um de nós pode oferecer um sanduíche, oferecer tempo, oferecer reconhecimento da humanidade do outro. E quando fazemos isso, criamos ondulações que podem alcançar lugares que nunca chegaremos, tocando vidas de formas que nunca saberemos. Essa é a verdadeira magia de um gesto simples, é infinito em seu potencial, interminável em sua capacidade de transformar mundos. 25 anos após aquele primeiro encontro, uma documentária internacional foi finalmente concluída após 5 anos de produção. Ela não era apenas a história de Marcos e Sofia, mas a história de centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pelo gesto inicial. A documentária mostrava cenas de Marcos ainda visitando a estação ferroviária, agora com 78 anos, o cabelo completamente branco mas os olhos ainda brilhando com propósito. Mostrava Sofia, aos 40 anos, dirigindo conferências internacionais sobre reabilitação social, compartilhando sempre que seu trabalho havia começado em um banco de madeira com um sanduíche. Mostrava Roberto, aos 71 anos, ainda envolvido na fundação que havia criado, vendo seus netos trabalharem como voluntários nos abrigos. Mas mais importante, mostrava os rostos de centenas de pessoas que haviam passado pelos programas, agora com casas, empregos, famílias, vidas que valiam a pena ser vividas. O filme foi exibido em cinemas de todo o mundo. Não era uma obra de ficção, mas também não era apenas documentário, era testemunho. Um homem que assistiu o filme em São Paulo saiu do cinema e procurou imediatamente uma organização comunitária local. Uma mulher em Tóquio começou a oferecer refeições para pessoas sem abrigo em sua vizinhança. Um empresário em Berlim decidiu transformar um de seus prédios em um abrigo. Pequenos gestos, inspirados pela história, começaram a se multiplicar exponencialmente. Era como se aquele primeiro sanduíche que Sofia havia oferecido tivesse criado um padrão que agora se repetia infinitamente em diferentes formas, diferentes lugares, diferentes culturas.
Marcos recebeu inúmeras ofertas para escrever uma autobiografia. Ele recusou todas, dizendo que sua história não era sua para ser possuída, mas de todos os que a viveram. Em vez disso, ele trabalhava com Sofia e outros residentes do abrigo que haviam se tornado educadores em ajudar a treinar a próxima geração de assistentes sociais. Ele insistia que antes de qualquer lição teórica, os estudantes dormissem uma noite nas ruas. Não como um exercício seguro em um programa estruturado, mas de verdade, para compreender a vulnerabilidade, o frio, a solidão, o medo. Muitos estudantes saíam dessa noite transformados, compreendendo em um nível visceral porque seu trabalho importava. Um aspecto particularmente tocante do legado era que Marcos havia construído relacionamentos profundos com várias gerações de sem-abrigo. Havia pessoas que ele havia conhecido 25 anos atrás, que agora traziam seus filhos e netos para o abrigo, não porque precisassem de abrigo, mas para honrar o lugar que havia salvado suas vidas. Um homem que havia dormido perto de Marcos nos primeiros anos nas ruas agora era um dos diretores do programa de colocação profissional. Sua filha, que havia nascido enquanto ele ainda estava na rua, agora era uma assistente social trabalhando no mesmo abrigo. Era uma prova viva de que transformação não era apenas individual, mas transgeracional. Os pecados dos pais não eram visitados nos filhos, em vez disso, a redenção era transmitida. Sofia frequentemente pensava sobre como sua vida teria sido diferente se não tivesse parado naquele dia perto da estação ferroviária. Talvez ela tivesse se tornado outra coisa, talvez nunca tivesse descoberto sua vocação. Mas mais profundamente, ela compreendeu que não era sobre o que ela teria feito, mas sobre o que havia escolhido fazer. A vida estava cheia de Marcos daquele tempo, pessoas dormindo nas ruas que ela passava todos os dias. Mas ela havia escolhido ver, havia escolhido parar, havia escolhido oferecer. Essa escolha havia mudado não apenas a vida de Marcos, mas a sua própria, e a de centenas de outras pessoas. E esse era talvez o ensinamento mais importante, que a vida não é sobre as circunstâncias extraordinárias que encontramos, mas sobre as escolhas ordinárias que fazemos dentro delas. Todos nós encontramos oportunidades todos os dias de oferecer compaixão. A questão é se escolhemos vê-las, se escolhemos honrá-las, se escolhemos agir sobre elas. Aos 83 anos, Marcos finalmente começava a desacelerar. Seus joelhos doíam nas manhãs frias, e sua memória, embora ainda lúcida, às vezes necessitava de momentos para recuperar-se. Mas seu espírito permanecia tão forte quanto nunca. Ele havia começado a passar mais responsabilidades para a geração mais jovem de líderes que havia treinado, muitos deles pessoas que haviam passado pelos programas do abrigo. Durante seu último discurso público como diretor executivo, Marcos estava em pé diante de uma sala repleta de assistentes sociais, voluntários, pesquisadores e ex-residentes do abrigo. Seu corpo estava frágil, mas sua voz era forte e clara quando começou a falar. Quando Sofia me ofereceu um sanduíche, ela não sabia que estava mudando minha vida. Quando Roberto se sentou no banco comigo, ele não sabia que estava encontrando seu próprio propósito. Quando Bolota descansava seu pequeno corpo contra o meu, ele não sabia que estava me dando razão para continuar vivendo. Nenhum de nós sabia. Marcos pausou, seus olhos varrendo a sala. E isso é o mais importante. Os gestos verdadeiramente transformadores não são feitos com expectativa de transformação. São feitos simplesmente porque algo em nosso coração diz que é certo fazer. São feitos porque vemos outro ser humano e reconhecemos nele a nós mesmos. 25 anos depois, ainda recebo cartas de pessoas que dormem nas ruas me dizendo que viram minha história e ofereceram um sanduíche a alguém. Muitas delas não sabem se aquele sanduíche fez diferença. Mas fez. Fez porque aquela pessoa sentiu-se vista, sentiu-se importar. Marcos sentou-se cuidadosamente, enquanto a multidão permanecia em silêncio respeitoso. Sofia estava ao seu lado, com a mão em seu ombro. Ele continuou: há uma ilusão em nossa sociedade de que transformação social requer ações grandiosas, leis mudadas, sistemas refeitos. Essas coisas importam. Mas o verdadeiro poder está no ordinário. Está em você, sentado ao lado de alguém que sofre. Está em você, oferecendo tempo quando poderia oferecer dinheiro. Está em você, vendo humanidade onde outros veem invisibilidade. Eu sou apenas um homem que recebeu essas dádivas. Mas porque as recebi, pude oferecer a outros. E porque ofereço a outros, eles oferecem a outros ainda. Essa é a corrente que nunca quebra, que nunca enfraquece,
que só cresce mais forte. O discurso de Marcos naquela noite foi posteriormente transcrito e distribuído em escolas de assistência social ao redor do mundo. Estudantes o liam não como uma obra clássica, mas como um testamento vivo de alguém que havia experimentado a profundidade da miséria humana e havia encontrado o caminho de volta através de um simples ato de compaixão. Professores o usavam como ponto de partida para discussões sobre ética profissional, sobre o poder do relacionamento em contextos de vulnerabilidade extrema, sobre como a empatia autêntica é a ferramenta mais importante em trabalho social. Naquela mesma noite, em diferentes partes do mundo, coisas notáveis aconteceram. Um assistente social em Bogotá ofereceu abrigo a uma família de refugiados. Uma enfermeira em Mumbai gastou 1 hora conversando com um paciente que havia tentado se suicidar. Um professor em Varsóvia se sentou ao lado de um aluno que havia faltado a todas as aulas, e simplesmente escutou. Um empresário em Melbourne decidiu oferecer estágios pagos para jovens que haviam saído do sistema de proteção à infância. Uma criança em Lagos ofereceu sua refeição a uma criança que mendigava na rua. Nenhum deles sabia que estava participando de um movimento global inspirado por um homem dormindo nas ruas com seu cão. Mas estavam. Porque havia algo sobre a história que despertava o melhor em pessoas, que lembrança-as do que era realmente importante, que tocava parte delas que ainda acreditava em transformação, em redenção, em amor. Sofia, aos 43 anos, havia decidido que continuaria o trabalho de Marcos depois que ele se aposentasse completamente. Mas ela não faria isso como uma continuação de seu legado, mas como sua própria jornada. Ela tinha novos projetos em mente, programas de educação financeira para egressos do abrigo, oportunidades de empreendedorismo social, mentorias intensivas para jovens em risco. Ela sabia que a verdadeira transformação social não era um destino, mas um processo contínuo, uma renovação constante da compaixão e da ação. E ela havia aprendido isso não através de livros ou teorias, mas através de um homem que havia deixado de ser invisível, através de um cão que havia amado incondicionalmente, através de uma comunidade que havia escolhido enxergar.